Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou mostrar a implementação da segurança na API Mangas usando o JSON Web Tokens. Na semana anterior eu apresentei a nossa Web API, API Mangas, que contém os endpoints para gerenciar categorias em Mangas. Então, neste momento, qualquer cliente não autenticado vai poder acessar os endpoints da nossa API. Eu vou abrir aqui a nossa API em execução, olha. Então, atualmente, essa API ela não está protegida, eu não tenho segurança nenhuma implementada aqui nesta API. Então, qualquer um pode acessar os endpoints, olha, e obter as informações aqui, tanto para categorias quanto para Mangas. Todos os endpoints estão desprotegidos, olha. Então, nesta semana, eu vou implementar a segurança usando a autenticação JWT. Antes de iniciar a implementação, nós vamos recordar os conceitos básicos sobre o que é JWT. Então, JWT significa JSON Web Tokens e é um padrão aberto regido pela RFC 7519, que define uma forma de passar dados de um cliente para um servidor. O JWT ele possui vantagens em relação à autenticação tradicional, que usa cookies. A autenticação usando a abordagem JWT ela é mais segura e também ela pode ser usada em clientes que usam navegadores em aplicações mobile e aplicações SPA, Single Page Application. O JWT ele consiste em 3 partes que estão definidas aqui na documentação oficial, que pode ser consultada aqui no endereço JWT.io Introduction. Eu vou abrir aqui um navegador neste site, olha, e aqui você vai obter uma visão geral do que é o JSON Web Token, as suas partes, o que ele faz. Então, as informações foram obtidas aqui neste endereço. Então, a primeira parte do token JWT é o header. E o header é composto por 2 partes, onde é definido o tipo do token, que é JWT, e o algoritmo de assinatura que está sendo usado. Posso usar o HMAC, SHA-256 ou RCA. A outra parte é o payload, que é o corpo do JWT. E aqui nós vamos ter as claims, ou seja, as declarações sobre o usuário e dados adicionais. Aqui as claims elas podem ser registradas, podem ser públicas e podem ser privadas. E a última parte, a signature, ela é criada da seguinte maneira. Para criar a assinatura, eu pego o header codificado, o payload codificado, um segredo, que geralmente é uma chave secreta, o algoritmo que está definido no header e assino e gero a assinatura. Então eu vou ter 3 partes. Juntando essas 3 partes, eu vou ter 3 strings base 64 URL. Essa base 64 URL é uma representação codificada de dados binários, que usa o esquema base 64, com algumas alterações específicas para uso em URL. Então eu vou ter mais ou menos uma stringona com essa cara aqui, ó, onde eu tenho as 3 partes, ó, o header, ponto, o payload, ponto, e a signature. Então esse seria o token gerado, o token JWT. Aqui ele está codificado. Eu posso fazer uma verificação deste token decodificando neste endereço aqui, JWT.io. Então, eu vou copiar e colar um token que eu gerei aqui, vou abrir esse endereço e vou mostrar como é que funciona essa codificação. Então, vindo aqui, ó, eu estou aqui em JWT.io, então aqui eu tenho, olha, na parte codificada, eu vou colar o token. Então eu vou remover isso aqui, ó. Aqui já tem um token de exemplo, né? Ó. Vou remover e aqui, ó, desse lado eu vou obter as informações decodificadas, o header, o payload e aqui para mim verificar a assinatura eu tenho que informar a chave secreta que foi utilizada. Então, ó, eu vou colar aqui um token. Olha aqui, ó. Esse token foi gerado aqui no meu ambiente. Então, ó, aqui do lado ele decodificou o token. Então, ó, no header, o algoritmo HMAC 256, o tipo JWT. No payload, ó, informações do usuário, o nome único, o meu e-mail aqui, uma informação específica sobre o meu pet, um identificador único que é gerado, a data de expiração do token, o emissor do token e a audiência do token. Então,
Isso está codificado aqui e aqui ele está me mostrando. Aqui, para mim validar a assinatura, que é a última parte, eu teria que informar a chave secreta. Informando a chave secreta aqui, ele vai me dizer se essa assinatura é válida ou não. Aqui eu gerei esse token há algum tempo, não lembro da chave secreta, mas o importante é que aqui você pode fazer uma validação do teu token, como eu estou mostrando aqui. E esse site aqui você pode acessá-lo, ele é público. Então, é isso que nós vamos fazer nessa semana. Vamos gerar um token que vai ter essa cara e que vai ter essa composição. Agora, nós vamos mostrar para que serve esse token, como é que ele funciona. Então, o token ele vai funcionar da seguinte maneira. Inicialmente, eu vou ter um cliente, que no nosso caso vai ser uma aplicação Blazor WebAssembly. Então, o cliente inicialmente tem que se autenticar. Então ele vai enviar as credenciais de segurança para o servidor, geralmente um e-mail e uma senha, e o servidor vai receber essas informações e vai validar as credenciais. Se os dados estiverem corretos, o servidor ele vai gerar e emitir um token para o cliente. Aí o cliente vai receber o token e vai armazenar em algum lugar. Então, aqui é o processo onde eu estou autenticando o cliente e gerando token. Agora, de posse do token, como é que funciona? O cliente com o token, para ele poder acessar a API que vai estar protegida, ele vai ter que enviar um request para acessar os endpoints e ao fazer isso, ele vai ter que enviar o token junto. Por exemplo, se ele quiser acessar as informações de Mangá, ele vai acessar esse endpoint, só que ele tem que passar o token que ele recebeu. Ele tem que enviar esse token e incluído no header authorization do request. Aí o servidor vai receber o request, vai ler as informações do header authorization, vai verificar se o token é válido e vai responder. E ele vai fazer isso enquanto o token for válido. Então, o cliente, de posse do token, para ele poder acessar a API, ele sempre tem que enviar o token junto. E o servidor vai responder enquanto o token for válido. Por quê? Porque o token ele tem uma data de validade que vai expirar. Após a data de validade expirar, mesmo de posse do token, o cliente não vai conseguir mais acessar a API. Ele vai ter que repetir o processo e obter um outro token ou refrescar o token. Então esse é o processo de utilização do token. É para isso que ele serve. Então agora nós veremos as etapas necessárias para implementar a autenticação JWT e gerar o token. Antes de iniciar, eu quero alertar que nós vamos ter que fazer isso no servidor. Eu não posso fazer a implementação da autenticação JWT e geração do token no cliente. Por quê? Porque aqui no cliente eu vou ter uma aplicação Blazor WebAssembly. E a autenticação JWT, ela envolve a geração, a assinatura e a validação de tokens de autenticação. E isso geralmente ocorre no servidor, que tem acesso às informações necessárias, como uma chave secreta, para poder criar token seguro. Aí ele vai validar a autenticidade e integridade dos tokens. E essa abordagem tem que ser feita de forma confiável e segura. Se eu implementar a autenticação JWT no cliente, como uma aplicação Blazor WebAssembly roda no navegador, um cliente mal intencionado pode manipular o token ou criar tokens falsos. É por isso que isso vai ser feito no lado do servidor. Então, basicamente, a implementação da autenticação e a geração do token envolve as seguintes etapas. Eu vou ter que armazenar os detalhes do JSON Web Tokens num arquivo de configuração. Na nossa abordagem, eu vou usar o arquivo appsettings.json da nossa aplicação, que é a nossa API Mangá. Vou definir uma seção JWT e vou armazenar aqui a chave secreta. A segunda etapa é ativar o esquema de autenticação JWT, que é uma alternativa à autenticação via cookies, né? Eu vou fazer isso na inicialização da aplicação. Então, na nossa abordagem, eu vou usar a classe Program, vou adicionar o serviço de autenticação e definir o esquema de autenticação como JWT e implementar a validação do token. E por último, eu vou ter que criar um mecanismo para validar as credenciais do usuário para poder emitir um token JWT para esse usuário. Então, na minha API, eu vou criar um controlador que eu vou chamar UsersController, implementar o login e o registro do usuário e um método para gerar o token JWT com um tempo de expiração. Para fazer isso, eu vou ter que
criar aqui uma classe para representar o meu usuário, que eu vou chamar de user, uma classe user token que vai receber a resposta da validação do usuário, que vai ser o token e a data de expiração do token, e uma classe application user, que é uma classe que vai representar um usuário do Identity. Então eu vou usar o Identity aqui para poder armazenar as informações de registro do usuário, onde eu vou armazenar as suas credenciais para depois fazer a validação. Então, para poder implementar cada uma dessas etapas, eu vou precisar incluir na minha aplicação API 2 pacotes fundamentais. O Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Bearer, que vai permitir eu ativar o esquema de autenticação JWT, e o Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core, que vai permitir eu trabalhar com Identity. Então, a seguir, eu vou detalhar cada uma dessas etapas, mostrando o código que vai ser utilizado e vou fazendo a implementação. Então, eu vou iniciar definindo no arquivo appsettings.json a seção JWT, onde eu vou definir a chave secreta que vai ser usada para gerar e validar o token. Essa chave aqui ela é muito importante. Quanto mais complexa ela for, mais segurança o teu token vai ter. Vou definir o user, que é o emissor do token. Aqui eu estou colocando Macorat user. E a audiência, o destino do token. Macorat _ audiência. Então essas 3 informações vão ser usadas para gerar o token. E depois elas vão ter que ser validadas. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto API Mangas, vou pará-lo porque ele estava em execução, né? E aqui, ó, no arquivo appsettings.json, eu vou criar a seção JWT com as informações da chave do emissor e da audiência, que é o destino. Vou salvá-lo aqui, ó. Continuando, a seguir, eu vou precisar incluir este pacote no projeto porque eu vou ativar a autenticação JWT, que é o esquema de autenticação aqui na classe Program, na inicialização da aplicação. E eu vou ter que também usar o middleware de autenticação. Então eu vou explicar o código e ele funciona da seguinte maneira. Olha, aqui nós adicionamos o serviço de autenticação e definimos o esquema de autenticação JWT, Bearer. Adicionamos o esquema de autenticação JWT ao serviço de autenticação, usando aqui o método add JWT Bearer. Criamos uma instância aqui, ó, de Token Validation Parameters, que define os parâmetros que são usados para validar o token, como eu vou mostrar e explicar aqui, ó. Aqui eu estou definindo que as validações vão ser feitas para o emissor, para a audiência, para o tempo de vida e também para a chave de assinatura. Eu vou ter que validar esses itens. A seguir, eu estou atribuindo o valor do emissor, da audiência, obtendo os valores do arquivo appsettings.json que eu criei no slide anterior. Então, eu vou obter aquelas informações que eu defini na seção JWT, ó, e vou atribuir os valores aqui. Por último, eu estou criando uma instância de Symmetric Security Key a partir de uma chave secreta que foi obtida lá do meu arquivo appsettings.json, na seção JWT, subseção Key. Então essa chave ela lida com uma sequência de bytes, get bytes, usando uma codificação, um encoding UTF-8. Esse User Sign-in Key, ele está especificando a chave de assinatura que vai ser usada para verificar a autenticidade do token. Então aqui, ó, eu ativei a autenticação JWT, defini a validação do token e gerei a chave para verificar a autenticidade do token. E ativei aqui, ó, o middleware de autenticação. Então vamos retornar aqui para o nosso projeto e vamos fazer essa implementação aqui na classe Program. Então eu vou fazer aqui, ó, tem que ser antes do build, tá? Vou copiar e colar aquele código aqui. Aqui, ao fazer isso, você vai ver que eu tenho um alerta aqui, porque eu não incluí o pacote, né? Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Bearer. Então vamos fazer isso, ó. Tools, Manage no Get Package for Solution. Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Bearer. Vou marcar aqui os projetos, estou usando a versão 7.0.5, vou instalar isso aqui. Vou confirmar, aceitar, pronto. Retornando aqui, ó, agora eu vou incluir os pacotes que eu preciso aqui, ó. O Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Bearer. Aqui, ó, o pacote Microsoft Identity Model Tokens. E aqui no Encoding, o pacote Using System. Então, tá aqui a ativação da autenticação JWT e aqui, ó, a utilização do middleware de autenticação.
Continuando, agora nós vamos implementar o mecanismo para validar as credenciais do usuário e emitir o token. Eu vou fazer isso criando um controlador User Controllers e definir o endpoint para fazer o registro do usuário, para fazer o login e definir um método que vai gerar o token. Para isso eu vou precisar desse pacote. E aqui, inicialmente, eu vou criar na pasta Entities 3 classes que vão dar suporte a essa implementação. A classe User, que vai representar o meu usuário, onde eu estou definindo 2 propriedades, que são as suas credenciais, o e-mail e a password. A classe User Token, que vai representar o retorno da validação das credenciais, onde o usuário vai receber o token e a informação da data de expiração. E uma classe Application User, que herda de Identity User. Então aqui eu vou usar os recursos do Identity e vou ter que aplicar uma gerar as tabelas do Identity, onde eu vou armazenar as informações do usuário num banco de dados SQL Server. Então eu vou abrir aqui o meu projeto, né? Vou fechar aqui a classe Program e aqui, ó, na pasta Entity eu vou criar as 3 classes. A classe User, definindo aqui as propriedades e-mail e password. A classe User Token, definindo aqui as propriedades Token e Expiration, e a classe Application User. Essa classe ela vai herdar de Identity User. E aqui eu já vou incluir o pacote, acessando aqui Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Estou usando a versão estável 7.0.5. Vou confirmar, aceitar. Então com isso eu criei essas classes que vão dar suporte para a criação do controlador User Controllers para fazer a autenticação e a geração do token para o cliente. Então a próxima etapa é eu ajustar o nosso arquivo de contexto, porque agora ele vai herdar de Identity DB Context com o parâmetro Application User. Então essa classe Identity DB Context é uma classe fornecida pelo Identity, por isso que eu tive que incluir esse pacote do Identity no projeto. Então essa classe ela é especializada para trabalhar com autenticação e autorização. Então agora a minha classe AppDBContext vai ser usada com a classe Application User, que representa o usuário do contexto do banco de dados. Então, retornando à nossa aplicação, ó, no nosso arquivo de contexto, eu vou ter que alterar aqui para essa classe agora herdar não de DBContext, mas de Identity DBContext, passando aqui, ó, o usuário do Identity. Então ele vai usar o pacote, né, que eu acabei de incluir. Continuando, como eu vou usar o Identity, eu vou ter que configurar o serviço do Identity. Então eu vou definir este código na classe Program. Então aqui eu estou configurando a autenticação e a autorização do Identity na nossa aplicação. Aqui, esse código é bem simples. Eu estou definindo o serviço do Identity, que vai usar a nossa classe de contexto. O usuário do Identity é definido aqui em Application User, que foi a classe que nós criamos, né? E aqui, esse Add Default Token Providers não tem nada a ver com o nosso token, não, tá? Ele vai configurar aqui o Identity para usar os provedores de token padrão, para fazer redefinição de senha, confirmação de e-mail e autenticação 2 fatores. Basicamente é isso que esse código faz. Então, retornando aqui para o nosso projeto, né? Isso é feito na classe Program, olha. Então, vou fazer logo abaixo aqui, ó, após a definição da autenticação JWT. Então, agora, olha, eu já configurei o Identity, já configurei a autenticação JWT. Agora eu preciso gerar uma nova migração para criar as tabelas do Identity. A nossa aplicação inicial, ela tinha somente as tabelas para gerenciar informações dos mangás e de categorias. Eu preciso aplicar uma nova migração. Ó. Eu tenho uma migração inicial aqui, ó, que ele criou a tabela categorias e mangás. Então agora eu vou aplicar uma nova migração para gerar as tabelas do Identity. Então, para isso, eu vou usar o comando add migration, Identity vai ser o nome da minha migração, e depois eu vou dar um update database. Esses comandos, eles podem ser emitidos no seu projeto por causa do pacote Tools, né? Este pacote aqui, ó, Microsoft Entity Framework Core Tools. Agora, existe uma outra ferramenta que você pode usar para aplicar a migração, que é a .NET-F. Essa ferramenta ela é uma ferramenta global, ela não depende de pacote, mas você tem que instalá-la no seu projeto. Para instalar, o comando é .NET Tool Install
global.net-ef. Com isso você vai instalar a ferramenta. E os comandos equivalentes aqui, ó, para criar o script de migração, .NET EF Migrations add o nome da migração. E para aplicar o script, .NET EF Database Update. Eu vou usar esses comandos que eles são mais simples. Então, retornando aqui, ó, eu vou abrir uma janela aqui, eu vou emitir esses comandos aqui dentro do console do Visual Studio. Ó. Eu vou abrir uma janela Package Manager Console. Deixa eu limpar aqui, ó. Então eu vou dar add migration identity. Ele vai buildar e vai gerar aqui, ó, na pasta migration, a migração identity, com o nome que eu dei aqui. E aqui, se eu espiar a migração, ó, ele vai criar as tabelas do identity, ó, ASP.NET Roles, ASP.NET User. Essa tabela que eu vou usar para armazenar as informações do usuário, ó, o nome do usuário, a senha do usuário, o password, o hash da senha, né? Então ele vai criar essas tabelas aqui, ó, porque as tabelas de categorias e mangá foram criadas na migração inicial. Então agora eu vou dar o comando que vai fazer isso, né? Vou dar update database. Ele vai aplicar a migração e vai gerar as tabelas do identity, como ele está mostrando aqui. Está vendo o código que ele usou para gerar as tabelas? Então agora eu tenho aqui as tabelas prontas para armazenar as informações do registro do usuário e assim poder validar essas informações e gerar o token. Então eu vou fechar tudo aqui, ó, que essa parte já foi concluída. E continuando, agora eu vou criar o controlador Users Controller. Esse controlador é bem simples, vai ter basicamente dois endpoints, o register e o login, e o método para gerar o token. Para poder registrar o usuário e validar as suas credenciais, eu vou usar os recursos do Identity, ó, User Manager, Sign-in Manager. Então vou injetar esses serviços no controlador Users Controller. E aqui eu vou ter acesso às instâncias de User Manager e Sign-in Manager. Continuando o código desse controlador, eu vou definir o primeiro endpoint, que é para registrar um usuário. Estou chamando de Create User. Ó. Ao retorno dele, ó, ele vai retornar um User Token. Aqui você pode definir isso de uma outra forma. Então eu vou receber, ó, os dados do usuário, vou criar uma instância da classe Application User, ó, atribuindo a username o e-mail e a e-mail o e-mail também, e vou criar o usuário usando o método create assim. Se isso for feito com sucesso, eu retorno 200 OK. Então aqui, na verdade, ó, eu não vou retornar um user token, não. Aqui vou só dar um task aqui, ele só vai retornar, se a operação for feita com sucesso, ou vai retornar um bad request, porque aqui eu estou registrando um usuário, né? Então esse é o endpoint para registrar o usuário. Com isso eu vou ter essas informações armazenadas na tabela do Identity, que nós acabamos de gerar, ASP.NET User. A seguir, o outro endpoint é um endpoint para fazer o login. Eu vou receber, ó, do request as credenciais do usuário aqui em User Info e estou usando aqui, ó, a instância de Sign-in Manager, usando esse método e estou validando as credenciais do usuário, ó, que são o e-mail e a password. Aqui eu estou definindo aqui, ó, esse parâmetro isPersistentFalse está especificando que o cookie de autenticação ele não vai ser armazenado de forma persistente. Ele vai ser armazenado apenas na seção do usuário. E esse lockout on failure está especificando que se a conta do usuário deve ser bloqueada caso ele falhe no login. Eu estou falando que não, né? Só para a gente ter mais flexibilidade aqui no teste, né? Então eu vou receber as credenciais, vou validar. Se as credenciais forem válidas, olha, eu vou chamar o método buildToken, que vai gerar o token para esse usuário e vai retornar. Aqui sim, ó, eu vou retornar o user token. Então no login eu retorno o user token. Então vamos ver esse método buildToken. E eu vou explicar como ele funciona. Olha. Então, esse método é que gera o token. Vamos destranchar aqui e entender o significado aqui deste código. Aqui, ó, essa tipo claims aqui é um array de claims que representam as claims do token JWT. Então, essas claims são informações adicionais que são incluídas no token, que podem ser usadas para identificar o usuário, definir permissões, atributos e outros detalhes. Aqui eu estou definindo um nome único, como o e-mail. Estou definindo um atributo aqui, ó, chamado Macorati, na claim, com esse valor. Então, as claims são definidas como pares, onde eu tenho o tipo e o valor. A seguir, eu estou definindo o valor específico para a audiência, obtida lá do arquivo appsettings.json, do emissor, e aqui eu estou gerando um identificador único para identificar essa claim. A seguir, eu estou definindo uma variável key, que é uma instância de Symmetric Security Key, que é criada a partir da chave secreta, olha, que é obtida lá do arquivo de configuração, como uma sequência de bytes na codificação UTF-8. Na variável creds aqui, ó,
ela é uma instância de Sign-in Credentials, onde eu passo a chave que foi gerada aqui, ó, e defino o algoritmo que eu vou utilizar, HMAC SHA-256. Então aqui eu estou usando uma chave simétrica, Symmetric Security Key, e o algoritmo de assinatura como HMAC SHA-256. A seguir eu defino o tempo de expiração do token, que é de 2 horas, então o token gerado vai valer por 2 horas. Após esse tempo ele vai expirar. E aqui eu estou definindo aqui em token uma instância de JWT Security Token, que vai representar o token que eu vou gerar. Então ó, ele vai obter as claims que eu defini, a data de expiração, e vai usar aqui ó, as credenciais definidas aqui para me gerar o token. E vai retornar, olha, o token e a data de expiração para o usuário. É isso que faz esse código aqui que está gerando o token JWT. Então, esse write token aqui, ó, ele vai converter o token numa sequência de caracteres, que vai ter aquelas 3 partes que eu mostrei inicialmente: o header, o payload e a assinatura. Então, a assinatura está sendo definida aqui, ó. Então, vamos fazer essas implementações agora. Olha aqui, ó, na pasta controllers, vou vir aqui, vou vir em project, add new item, ASP.NET Core, ó, MVC, não, API Controller Endpoint, tá? Eu estou criando um controlador para uma minha API, não para MVC, tá? Vou chamar de users controller e aqui eu vou definir aquele código que eu mostrei. Inicialmente, vou definir aqui os recursos do identity que eu vou usar, vou incluir isso aqui no construtor, eu vou gerar o construtor. E agora eu vou definir o endpoint para registrar o usuário, que é aquele código que eu mostrei. Então aqui, ó, vou definir assim, ó. Vou tirar esse user token aqui, ó. Só vou retornar o status code aqui, ou bad request ou 200 ok. Então aqui eu estou registrando o usuário. E agora o login. Então aqui, olha, vou receber as informações do usuário e se as credenciais forem válidas, eu vou gerar o token, chamando o método que eu vou definir aqui. Então aqui eu vou definir o build token, ó, com aquele código que eu mostrei. Então olha, eu vou dar um build aqui na solution para ver se eu não tenho nenhum erro. Ó, nenhum erro, tá tudo ok, só tenho alertas, né? E agora, olha, eu concluí aqui o processo. Ativei a autenticação JWT e implementei a geração do token através da validação da autenticação de um cliente. Então eu vou fazer um teste. Vou fazer assim, agora eu tenho que proteger. Eu vou proteger uma API aqui. Para mim proteger a API, eu tenho que usar o atributo authorize. E aqui eu também não basta definir apenas o atributo assim. Eu tenho que definir o tipo de autenticação que eu estou usando. Bidder. Então agora, ó, categorias está protegida. Somente usuários autenticados, ou seja, somente usuários que tiverem um token vão poder acessar todos os endpoints dessa API. Eu coloquei ó, o atributo authorize no início do controlador. Então eu vou executar e nós vamos ver agora se essa implementação está funcionando. Então está aqui a minha API, vou tentar acessar categorias. Vou dar um tryout. Inicialmente eu consegui acessar. Vou dar um execute. Olha aqui agora, ó. Status 401. 401 significa não autorizado. Olha aqui, ó, o header, ó, bidder, W Authenticate, bidder, o esquema de autenticação bidder. Então ele espera um token bidder. Então vamos gerar um token, né? Então, ó, eu tenho aqui os endpoints para registrar o usuário e fazer o login. Vamos registrar um usuário. Vou vir aqui, vou dar um tryout, ó, e-mail e password. Vou colocar aqui, ó, admin@localhost. E na password, vou definir uma password não sei, cerquilha 2023. Vou clicar aqui em execute. Olha aqui, ó, ele me retornou, ó, indicando status 200. Então o usuário foi criado. Então agora eu posso validar e gerar o token. Então vou fazer aqui, ó, o login, tryout, e-mail, admin@localhost. E aqui, ó, vou definir a senha, não sei, 2023. Então, antes de eu executar, eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, ó, nossa base de dados, vou abrir a tabela ASP.NET Users. Olha aqui, ó, o usuário que foi armazenado aqui na tabela ASP.NET Users. Admin@localhost, ó, ele armazena aqui o hash da senha, olha. Então o usuário está realmente armazenado aqui. Então agora eu vou clicar em Execute, ele vai validar as informações acessando essa tabela, olha. E olha aqui, ó, ele me gerou o token, ó. Tá vendo? Então eu vou copiar esse token e vou aqui no site JWT.io, vou limpar aqui, ó, e vou copiar e colar o token que foi gerado. Olha aqui, ó, admin@localhost, Macorati audiência, Macorati. Então aqui, ó, eu tenho que validar a assinatura. Para mim validar, eu tenho que usar a chave secreta. Então, ó, vamos pegar a chave secreta, que está aqui, ó, que é essa aqui, ó.
vou lá, vou retornar aqui ao site e vou copiar e colar aqui, ó. Olha aqui, ó, a assinatura é válida, então o meu token é válido. Tá aqui o header, tá aqui o payload, tá aqui a assinatura validada usando a chave secreta que nós utilizamos. Então agora eu estou validando o usuário e estou emitindo os tokens. Então na próxima semana nós vamos continuar mostrando alguns ajustes que eu vou ter que fazer aqui na API para mim poder acessar esses endpoints a partir da minha aplicação Blazor WebAssembly. Então até a semana que vem, se Deus quiser.